as estações da Rede Aurora, essa denominação estações, não é à toa, é a ideia de um lugar de passagem, é um lugar onde a gente permanece e depois vai embora, né? Daí o nome de estação, né? Em outros países esse termo pode significar até outras coisas, né? Em língua portuguesa fala de uma instância, de um lugar onde as pessoas convivem, mas não necessariamente são ali enraizadas, é um ponto de passagem, serão sempre para um tempo, né? Na medida que se imagina uma humanidade livre, capaz de, enfim, conhecer seu mundo inteiro, o planeta onde vive, apoiado nessas redes mundiais que surgiram, né? Há indícios curiosos que podem ser observados num documento internacional chamado Agenda Aquariana, de que 16 grandes redes se formarão no mundo. E isso é uma ideia alucinante, né? No entanto, uma ideia extraordinária, de que as nações do futuro não sejam hoje restritas a territórios, mas sejam, na verdade, modalidades de se viver em comunidade ou em redes mundiais de comunidade. A Rede Aurora tem, como todas as outras de certo um dia terão também, o seu modelo, o seu padrão, o seu arquétipo de comunidade, né? Ela tem uma estrutura interessante, porque ela cresce a partir de uma sucessão de anéis articulados sempre em torno do mesmo ponto. Portanto, ela não é um sistema radioconcêntrico, né? Não é radioconcêntrico. Ela é um sistema assim, em que esse primeiro grande patamar dela é o grande ponto de encontro, é o local do fogo de conselho, né? Onde as pessoas se encontram, é uma praça. E essas linhas, elas na verdade são corredores, elas são uma circulação multiuso, aonde os estabelecimentos, enfim, os módulos residenciais, de serviço, etc., vão se acomodando, né? Nesse anel aqui também. E aqui as instalações de caráter mais central se concentrando nessa área, e os demais serviços e habitações, etc., espalhando-se em outros lugares. Toda a produção agrícola, a produção de energia, todas as demandas de uma vida cotidiana de uma comunidade, ela é atendida valendo-se dos espaços entre os corredores, né? Então, nesses lugares aqui vão existir hortas, vão existir estufas, uma produção agrícola intensiva, de tal maneira que as pessoas vão viver junto com seus alimentos. A ideia é que a gente viva com os nossos alimentos, produza onde nós estamos, onde nós dormimos, porque nós sabemos que níveis profundos de alimentação de nossa estrutura celular, nosso tecido, só ocorre quando no sono profundo nós nos deslocamos de nosso corpo, e aí sim o corpo cuida de absorver nutrientes, não apenas de natureza química ou bioquímica, mas muito além disso, na medida em que a Rede Aurora considera muitas outras dimensões de realidade que interagem, nas quais todos nós vivemos concomitantemente, né? A Rede Aurora, portanto, ela determina-se a produzir todo o seu alimento nessas áreas, né? Ela define uma espécie do que nós chamamos de área alfa, né? Área alfa. A área que define o assentamento, como uma célula, né? Como uma folha. Aqui ela se distribui. Esse aqui é a sua definição clara, energética e também de responsabilidade em relação ao meio natural. É como se isso aqui tivesse pousado na pele da Terra. Isso aqui é o planeta Terra. É o templo, a vida dos animais, das plantas e de tanto micro-organismo. A criatura humana, como sabemos que ela tem ninho nos planetas, mas que um dia depois vão embora, se tornam povos do espaço, o planeta é para uma humanidade exatamente o que as árvores são para os pássaros. Ali eles fazem seus ninhos, ali chocam os ovos, um dia ele bate asa e vai embora.
Nós não podemos dizer que o humano, a criatura humana é desse ou daquele planeta. Nós somos humanos. E os humanos não são próprios da Terra. Os humanos são seres cósmicos. E que eventualmente também estão aqui nesse planeta que nós chamamos, por enquanto, Terra. Esse é o sistema que utilizamos. E outra coisa interessante, não se esgota aí. Se nós fizermos um corte e analisarmos isso aqui de uma outra perspectiva, nós vamos ver que os assentamentos característicos do modelo Aurora, dentre tantos outros modelos possíveis, ele é terraceado. Isto é, ele é feito uma sucessão de níveis, né, arrimados, de tal maneira que aqui está a sua estrutura central, onde há inclusive uma torre, e aí depois os seus módulos, né, que vão se situando a partir, portanto, sempre de uma colina suave, né, montanhas ao fundo. Né. Essa é a ideia. Por quê? Porque ao estabelecermos uma relação com o sistema de curvas de nível de uma colina suave, arrimando, tornando a região da estação uma sucessão de patamares, como as culturas pré-colombianas faziam, em outras regiões do mundo também, há muitas cidades antigas, algumas não passam de ruínas já bastante descaracterizadas, mas a antiguidade sabia que ao terracear uma região, nós estamos propiciando para quem vive dentro dessa área terraceada condições energéticos vibratórias completamente distintas de quem está fora da área terraceada. A criatura humana é feita para andar no plano. E há uma profunda necessidade de uma relação, vamos dizer assim, inteira, com toda a nossa estrutura energética, e essa postura de andar em pé é que nos propicia isso. Subir rampa, né, é bem pior do que subir escada. Né? Então, a ideia de terracear determina uma ilha energética característica para consumo humano. Se aqui nós plantarmos uma cenoura, esta cenoura apresentará qualidades completamente distintas da cenoura plantada fora da área patamarizada. Esse fato pode ser hoje cientificamente verificado através, por exemplo, das experiências que o japonês Masaru Emoto fez a propósito da água. A água nessa cenoura é diferente da água que está nessa cenoura. Portanto, ao nos alimentarmos desta cenoura, nós estamos nos alimentando de uma cenoura adequada ao consumo humano. Como é toda a energia dessa área aqui patamarizada. Muda. É como se energias telúricas que vêm normalmente desviassem, criando um contexto ou uma ilha específica para os humanos. Porque os humanos são hóspedes do planeta Terra. Embora os seus corpos sejam tomados emprestados da Terra, ele, como essência, não é daqui, porque ele é cósmico. Ele se vale de um vestuário, de uma roupa genético-biologicamente desenvolvido na Terra, mas ela não é, ele em si não é terrestre. Então, ao determinar um padrão de ocupação numa área terraceada, ele está demonstrando a compreensão que tem desse fenômeno ou dessa realidade. Viver em áreas terraceadas significa saúde, significa uma capacidade extraordinária, por exemplo, de deslocamento consciente do seu próprio corpo físico, significa a produção de energia através do alimento compatível com a natureza humana.